Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite, meus amigos. Sempre que eu venho aqui, eu sou portador de más notícias, né? Eu peço desculpas, mas alguém tem que caber esse papel. Mas o título da minha palestra, ele não é, de modo algum, o cerne da questão. Até porque, para que você consiga medir algo, né, você medir quão baixo, quão ruim é algo, você vai ter que colocar um parâmetro, né, que, por contraste, demonstre aquilo. E, para que a gente fale de mediocridade e fracasso, né, primeiro a gente tem que entender que, quando a gente diz assim, mediocridade é meio algo que a gente já toma como um insulto, né? Então, esse cara é medíocre. Medíocre é na média, né? Então, quando eu digo que a pessoa é medíocre, isso é o ápice da atualidade. Por isso que torna-se um xingamento, mas deveria ser meio que um elogio, porque o pessoal no máximo chega na mediocridade. Sendo que quando no máximo chega à mediocridade, aí necessariamente você cai, né, num fracasso, e não é um fracasso também como as pessoas geralmente tendem a pensar. O fracasso é o fracasso existencial. É um fracasso de vida, né? Mas, depois de deprimi-los nesse início, eu queria falar um pouquinho do oposto disso, né? E como o professor Olavo ele nos ensina a gente partir de onde nós estamos, de quem nós somos, né? Inclusive, uma coisa muito importantíssima que eu aprendi com ele é o rastreio das ideias, né? Você tem que rastrear de onde vêm suas ideias. E quando você pergunta a alguém assim, de onde é que você tirou isso? A pessoa tende a justificar, né? Não, eu estou defendendo isso por causa disso, aquilo, outro. E não é essa a pergunta. A pergunta é de onde você tirou. Por quê? Quando você vai buscar de onde você tirou, geralmente você volta à experiência originária, concreta, que você aprendeu, a partir da qual desencadeou certas ideias. E uma coisa que me tem incomodado bastante, inclusive na experiência com a educação, consigo mesmo, né, comigo mesmo e com os alunos da formação e as pessoas com as quais conversamos, é essa falta de ardor pela grandeza, né? E eu me recordo bem o seguinte: eu tinha em mim, desde muito cedo, quando eu era adolescente, uma coisa que pode até parecer, e é, em certo sentido, absurda, mas eu era muito chato, e sou. Mas, veja só, eu me lembro que, quando eu gostava de futebol, né, eu chegava assim, eu vislumbrava um determinado jogador, né, no caso, principalmente Rivaldo. Eu gostava muito de Rivaldo. E aí, eu ficava vislumbrando tudo que de melhor estava acontecendo ali no futebol, até que chegava num ponto que eu ficava percebendo as possibilidades que poderiam ter, como é que aquela coisa poderia ser ainda melhor, e chegava num certo ponto que aquela coisa não se realizava, e isso me incomodava muito.
me incomodava profundamente ao ponto de, quando o Rivaldo se aposentou, ou estava para se aposentar, eu comecei a não conseguir mais assistir futebol. Aí eu dei uma última chance na Copa de 2006. Né? Aí eu disse, não, eu vou pagar aqui do meu bolso, TV por assinatura, e vou ver todos os jogos. E eu ficava vendo, e aquilo estava muito ruim, né? E eu colocava parâmetros do que poderia ser e não era, até o ponto que eu desisti. Né? Eu ainda dei uma tentativa para o 13, né? Que é o nosso glorioso Galo aqui de Campina Grande, mas eu sempre ficava nesse espectro, vendo tudo aquilo que poderia ser e não era, e isso me incomodava profundamente. Né? Até que tem até uma frase, que eu agora me esqueci, quem é o autor brasileiro, que fala... Cadê Caio? É Manuel Bandeira que fala isso? Sim, exato. Manuel Bandeira tem um verso que ele fala isso, né? A vida inteira que poderia ter sido e não foi. Né? Se a gente parar para refletir um pouquinho sobre isso, isso é muito pesado. Mas, recordando dessa experiência originária que me levou a fazer essa palestra para vocês hoje, então eu me incomodei ao ponto de ver todas as possibilidades daquilo, de um simples esporte ali, mas porque aquilo não se realizava, eu perdi o gosto e eu desisti daquele negócio. Aí eu tentava achar outro divertimento, aí comecei a assistir MMA. Aí aconteceu a mesma coisa, depois desisti também. A mesma coisa acontecia, inclusive, com filme, com série. Né? Eu assisti uma série que era tão boa, né? The Wire, uma coisa assim, Deadwood, que o pessoal que convive comigo sabe muito bem. Né? O pessoal vem me recomendar alguma coisa, eu pergunto, você já assistiu The Wire? Se a pessoa não tiver assistido, então assista, se for melhor, você me diz, que eu não vou nem tentar. E toda vez que eu tento, eu desisto também. Né? Mas sempre com esse espectro. Até que aconteceu com coisas mais sérias na minha vida. Né? Eu comecei lá por 2008 a me incomodar muitíssimo com a questão do movimento Provida, né? Não com o movimento Provida, mas daquilo que ele tratava, né? De como eram avançadas as pautas quanto ao aborto, eutanásia, coisas do tipo, e como as pessoas, inclusive do ensino superior, né? Quando eu estava na faculdade, congresso, foi até um congresso com palestrantes nacionais, internacionais, e eu vendo como uma questão assim vital era tratada de uma maneira baixíssima. Né? E isso foi me incomodando profundamente. Também foi me incomodando quando eu passei a vida de estudos. Né? Eu vi, por exemplo, o professor Olavo desenvolvendo o que era uma leitura. Comecei a ver as aulas dele, coisas que nunca me tinham sido ditas lá por 2010. E eu, que tinha passado por escola e faculdade, eu ficava também abismado, dizendo, pô, como é que o cara dedica aqui 5 horas por dia, 5 dias por semana, durante 22 anos, e não tem um cidadão para lhe dizer algo que um velho, numa câmera, né, gravando ali, do outro lado do mundo, uma aula com ruído absurdo, dizia a você em 2 minutos. Isso também me levou até essa mesma percepção e esse mesmo incômodo profundo quanto essa questão também cultural e educacional. Aquilo que poderia ter sido e que outrora já foi e que não é mais. Né? Ao mesmo tempo, muitas coisas foram assim, na música e tudo mais. Isso foi algo que, de uma maneira intuitiva, acontecia comigo. Mas parem vocês para imaginar um pouquinho. Né? A gente vive no Brasil e o Brasil está numa situação assim, sempre tão absurda, que a gente acaba abstraindo, né? A gente acaba virando o rosto e se acostumando com isso. Mas se você pensar no que o Brasil poderia ser e que outrora, em certos pontos, já foi e não é, né? Por exemplo, imagine vocês que, ao invés de ver essas construções hediondas que nós temos aí, inclusive nós moramos e nós frequentamos, toda a construção fosse tipo Ouro Preto. Né? Não sei se vocês já foram em Ouro Preto. Eu tive essa graça de Ouro Preto e Ouro Preto era assim, cara. Tudo era bonito. Eu ia na padaria, era bonito. Eu ia no banco e era bonito. Uma bodega era bonita. E eu comecei a perceber algo que já tinham me dito e eu não tinha entendido bem. Como a arquitetura, inclusive,
causa problemas psicológicos nas pessoas por causa da desordem e tudo mais. Agora imagine vocês que aqui e daqui que vocês fossem para casa, até não acabar mais, tudo fosse como Ouro Preto ou como as cidades antigas do Recife, de João Pessoa, do Rio de Janeiro. Que a arquitetura fosse assim. Mas imagine também que a gente não tivesse 60 mil assassinatos por ano, né? Imagine que tivesse ordem. Imagine que no bar não se tocasse. Eu não sei mais o que é que está tocando, graças a Deus, mas a última vez era a Muriçoca Soca, né? Então, a última vez que eu me recordo do hit do momento era a Muriçoca Soca. Mas imagine que ao invés da Muriçoca Soca você fosse ao bar e você escutasse, o mais baixo fosse assim, Cartola, né? E você tivesse Vila Lobos, você tivesse toda a expressão de pessoas brasileiras que desenvolveram arte em alto nível. Imagine que as pinturas, né, que as pessoas tivessem em suas casas ou estivessem nos prédios públicos, fossem aquelas de Pedro Américo, né, aqui, de areia, que a gente tivesse escrevendo no jornal, ao invés de Gregório do Vivier, a gente tivesse Nelson Rodrigues, né, Gustavo Cossão. Vocês já leram um texto de Gustavo Cossão? Aquele cara escrevia no jornal. Está entendendo? Imagine, inclusive, também que você vai para a igreja e o pessoal, ao invés de fazer aquela seleção, né, porque parece que é assim, a seleção, o pessoal pergunta, quem sabe cantar? Aí o pessoal, aí não. Aí, quem sabe tocar? Não. O que é que você conhece de música sacra? Eu conheço um pouquinho, então sai. Aí junta o pessoal e toca, né? Imagine que, em vez disso, você tivesse canto gregoriano. Você imagina que a pessoa que lhe dirigir espiritualmente, né, fosse Frei Damião, né, Padre Antônio Vieira. Eu estou falando de gente que morou aqui nesse lugar. Imagine que tudo de possibilidades mais altas que existem e que já existiram no país se realizassem e estivessem presentes. Aí eu acho que vocês conseguem entender direitinho o que era esse meu, talvez muito extremo, desgosto com aquele que poderia ter sido e não foi, de coisas menores, quando você aplica coisas maiores, coisas mais importantes, né? Isso deve nos incomodar de uma maneira que nos mova a não se conformar com isso, de algum modo, certo? Ou então nós estamos mortos por dentro. Porque não é possível que as coisas se deem aquém da sua possibilidade e nós achemos isso normal, porque isso já é uma certa destruição do ser humano, certo? Mas aí, como o Olavo ele diz, você tem que resgatar esse tipo de experiência, mas aí você também tem que começar a refletir melhor sobre ela. E hoje, enquanto estava escutando o professor Felipe Neri a tarde inteira, amanhã e a tarde inteira, eu comecei a refletir por que isso me incomodava tanto e por que essas coisas devem incomodar tanto. E eu acho que é o seguinte, é porque todos nós temos a sede da perfeição, né? Quando a gente coloca nas coisas externas, a gente vê assim, a gente quer que as coisas sejam perfeitas, né? Inclusive tem aqueles vídeos do YouTube, né, que é o pessoal assim, veja que coisa maravilhosa. Aí eles botam umas bolinhas de magnética formando figuras perfeitas, numa ordem perfeita, né? Aí você tem vários outros negócios assim banais, né? Mas que você chega a se deleita de uma maneira com aquilo. Mas imagine isso na escala maior. E pensando sobre perfeição, eu diria a vocês que a perfeição é a completude de algo segundo a sua finalidade. Então, esse anseio que nós temos por perfeição é de ver completa
alguma coisa segundo ela deve ser, segundo a sua finalidade última, segundo onde ela deve ir, certo? E por que é que a gente consegue já ter essa percepção sem mesmo ter um conceito como esse que, por exemplo, só vim realmente trazer à minha consciência hoje? Mas isso já está, de algum modo, entranhado, né? Já está pulsando dentro de nós esse desejo de perfeição. Porque, ora, basta falar isso mesmo. Imagine que todas as coisas se realizem totalmente segundo o que elas devem ser. Parece que quando você fala isso, não há outra escolha. Você diz, é isso mesmo, está certo. Isso é o que a coisa é como deve ser. Isso é a verdade, isso é a realidade. Mas é muito fácil quando a gente fica jogando esse desejo de perfeição para as coisas alheias, né? Então, se a gente realmente deseja essa perfeição em tudo isso que eu comecei a descrever aqui, desde o futebol até o diretor espiritual, o jornalista, por que é que nós não aplicamos essa mesma medida a nossas vidas? Não faz sentido. Está entendendo? Porque se tem um negócio que você tem poder sobre, é a sua vida. E a gente fica desejando a perfeição de tudo e de todos, mas a gente nunca para pensar, e a minha perfeição? Né? E o melhor que eu posso alcançar? E aí até é importante falar, né? Há uma confusão atual entre humildade e mesquinhez, né? E mediocridade. As pessoas tomam por humildade você viver uma vidinha, né? Ah, eu sou muito humilde, veja como eu sou humilde, né? Eu nem ouso estudar essas coisas porque eu sou muito humilde. Eu nem ouso lutar por essas coisas porque eu sou muito humilde, né? Ou seja, você está dizendo que a virtude da humildade consiste em você, não sei por que razão, se colocar especialmente fora do jogo antes de começar a jogar, fora da luta antes de encetá-la. E isso não é humildade, certo? Mas siga meu raciocínio. Se a gente adoraria que todas as coisas fossem assim, o máximo possível, segundo sua própria natureza, segundo sua finalidade, por que nós não fazemos esse juízo a respeito de nossas vidas? Porque quando olhamos bem a vida aqui no Brasil, ela consiste, no geral, né, quando ela chega à mediocridade, que é seu ápice, ela chega naquele nível em que você só consegue perceber a próxima etapa, né? Então você está lá na escola e tudo que você consegue perceber é que a aula acaba e você vai jogar bola, né? E depois que você passe na prova, que você passe de ano e chegue nas férias, aí o negócio vai andando, aí, eita, agora tem um vestibular, né? E aí você joga todas as suas expectativas, você não tem nem a mínima noção de onde você deve chegar, onde você quer chegar, e você joga as suas expectativas para a próxima etapa, muito confortavelmente. Talvez até por uma falta de orientação, né? Mas as pessoas elas esperam que a próxima etapa de suas vidas, do jeito que ela está dada no tempo atual, elas resolvam essa completude existencial sua. Então, eu me lembro também do meu tempo, e eu sei que as pessoas agem assim, por conversar com muitos também, que elas talvez nem se perguntem, nem se dê o trabalho de perscrutar qual é a finalidade de suas ações, porque elas esperam que, se elas estão ali às beiras do vestibular, ora, eu tenho que me preocupar com o vestibular e tudo será resolvido depois que eu vou entrar no ensino superior, né? E no ensino superior vai ser tudo diferente. Aí você chega no ensino superior, né? E você que vê que a diferença é muito diferente mesmo, para pior. Então você vai passar mais tempo,
Não vou nem entrar no ensino superior, mas é só para você ter uma ideia, né? Você vai para lá e você vê que não resolveu o seu problema. E aí você joga novamente a resolução desse problema existencial para a próxima etapa. E a próxima etapa é terminar o curso, porque agora eu vou ser gente como mamãe me prometeu, né? Mamãe disse, papai disse, eu trabalhei, meu filho, para você não precisar trabalhar. Termine seu curso, que eu quero ver você ser gente. E você está doido para ser gente, né? Porque ser gente na sua cabeça vai ser algo maravilhoso. Você não sabe o que é, mas você sabe que vai ser depois da faculdade. E aí você fica lá esperando ser gente. E você termina a faculdade. Se você for de medicina, você tem emprego. Se você não for de medicina, aí você tem um estágio que se chama depressão. Ele fica 2 anos ali, 1 ano, 2 anos, que você não tem trabalho, né? Você fica na expectativa que você vai terminar a faculdade, você vai arrumar o trabalho e vai ser tudo maravilhoso, você vai ser dono de si. Ou você vai passar no mestrado, doutorado, coisa do tipo, né? E uma opção ou outra, você vai seguindo. Aí digamos que tudo deu certo. A pior coisa que pode acontecer nessa situação é dar certo, certo? Depois, outra hora, eu posso explicar isso a vocês, mas confie em mim. Então, digamos que deu tudo certo. E você foi trabalhar, né, numa empresa bacana, você foi abrir seu negócio, você passou no mestrado, está ali às pontas da aposentadoria precoce, que se chama funcionalismo público, né? E você vai passar como professor universitário, coisa do tipo, e você está jogando novamente o seu problema para a próxima etapa. Aí chega um ponto que essas coisas estão se resolvendo, né? E você agora já está lá com seus 28, 30 anos, né? E você ou conseguiu um bom trabalho, ou foi para a universidade, etc. Aí você pensa, está faltando alguma coisa, né? Não tem família, né? Então, o pessoal faz isso, né? Casa, tem filho, compra um cachorro, né? Fica naquela luta para ter a casa própria, trocar de carro, ir para Camboinha, né? Que é de fora... Ir para a praia mais próxima em janeiro, depois ir para Orlando, abraçar Mickey uma vez ao ano, comprar coisas baratas, coisas do tipo. E a pessoa fica jogando novamente o seu problema da finalidade da vida, a realização da sua existência na próxima etapa. Só que chega um ponto que não tem mais etapa, né? E se dá ali pelos 35, 40 anos. Deus os livre de chegar nisso, mas eu vou avisando, se vocês ficarem nessa, vai chegar a esse ponto. Então você chega lá e está tudo resolvido. Você passou por tudo, está com doutorado, com a gota, pós-doutorado nas Europa, e você está com um casal, né, que é o sonho. Teve um, aí o pessoal vai tentar mais outro para ver se é um casal, né? Acabou agora e tal. Tem um casal, conseguiu, teve um casal, tem um cachorro bacana, troca de carro todo ano, casa própria, viagens, está tudo certo, só que nada está certo. Porque agora, meu querido, chegou o momento de você confrontar esse negócio que está dentro de você, a sua consciência, que estava lá gritando e você sufocando com a fuga de si mesmo, né? Com as luzinhas dos celulares, com seus aplicativos, suas redes sociais, suas Netflix, e as festas, e etc. E você estava morrendo de medo de se encontrar consigo mesmo. Mas vai chegar um momento que isso aí vai ser inevitável. E aí a pessoa chega nessa fase da vida e ela vê que nada disso ainda resolveu esse problema. Nada disso parece perfeito. Nada disso parece resolvido, né? Não, se ele morresse ali, não estaria certo. Não seria algo digno, nem dele mesmo, olhando a própria vida, considerar como resolvido. Certo? E aí as pessoas entram numa crise existencial. Aí, sei lá, separa da família, vai arrumar uma menina novinha, entra para as drogas, muda de religião, vai ser mochileiro, né? Muda de sexo, Deus o livre. Umas coisas assim. O cara, quando está nesse frenesi e não quer resolver a questão mesmo, aí ele às vezes toma uma decisão louca assim. Por quê?
Porque nada faz sentido, embora tudo esteja no seu lugar, segundo o padrão dos tempos atuais. Só que, meus amigos, uma coisa que aponta que todo mundo sabe que não é isso, a vida humana não é isso, é o seguinte fator. Nós estamos muito confortáveis em viver uma vida assim, mas ninguém vai ao cinema ver um filme sobre uma vida assim. Tá? Ninguém vai abrir um livro para ver o cara descrevendo uma vida. O cara acordou, aí ele tomou café da manhã, a mulher reclamou, aí ele esqueceu a chave do carro, foi para o trabalho. Né? No trabalho, ele fez um trabalho que ele odeia, e o colega dele ficou lá enchendo o saco, o chefe também, e ele queria comer, aí ele conseguiu sair do trabalho mais cedo, depois ele passou, não sei o quê, foi na academia, fez aquele negócio chato, ficou escutando funk, né, e voltou para casa, não aguentava mais, abriu uma cerveja e ficou assistindo Netflix até cair no sono. E assim se repetiu, né? Dia após dia, dia após dia. Ninguém vai para o cinema ver um filme desse. Por que ninguém vai ao cinema ver um filme desse? Porque isso é uma porcaria, né, velho? Mas esse negócio é a nossa vida. Só isso. Só que quando você, fora da responsabilidade da sua existência, você quer ver, o que é que as pessoas vão ver no cinema? Elas vão ver a grandeza. Elas vão ver o heroísmo, né? Elas vão ver os super-heróis, elas vão ver os grandes dramas, epopeias, né? Desde os filmes de super-herói até Senhor dos Anéis, ou então... O cara às vezes até começa assim, com uma vida mais ou menos, mas o cara quer ver o drama gigante, né? Morre a mãe, a mulher fica cega, não sei o quê, aí o cara vai ter que matar 40 pessoas para resgatar a filha, não sei o quê. Ou seja, é isso que você, no fundo, quer ver. E são essas as coisas que vendem, né? No fundo, você não quer ver um jogo. Imagina que você vai ver um esporte. Aí o esporte é aquele jogo igual à sua vida, né? O pessoal faz o mínimo possível, começa a tocar a bola, né? O salário está atrasado, isso não vale tanta pena, né? Roda a bola aí e vamos beber. Né? Ninguém assiste um jogo desse. O pessoal quer assistir o jogo com o pessoal maluco lá, se matando, né? Fazendo gol, leva 3, aí vira no 47 segundo tempo, aí tem briga no final, é isso que o pessoal quer ver, né? Do mesmo jeito, tem uma luta lá, o cara quer ver uma luta, não, ele não quer ver uma luta do pessoal se agarrando e ninguém bate em ninguém, você quer ver o cara saindo, cai, sai o sangue, cai, leva 2 nocautes. Então assim, no centro da apreciação, né, intelectual, estética, está esse elemento de grandeza, seja o grande mal, seja o grande bem, seja o confronto essas coisas, seja o grande drama. Todo mundo quer coisas superlativas, mas ao mesmo tempo, olha que coisa assim dissonante. Ao mesmo tempo parece que é normal a sua própria vida não ser isso. E isso é uma das coisas que aponta para mim, justamente como todos nós sabemos disso, no fundo. Tem um livro que a gente trabalha na formação básica, trabalhou esse ano, e quem entrar, trabalharemos com certeza, se chama A Morte de Ivan Ilitch, né? É um livro de Tolstói, escritor russo. E lá a gente consegue ter uma ideia expandida do que serão os nossos últimos momentos, o que será a nossa existência se a gente seguir nesse rumo. Embora seja uma coisa da Rússia de quase 100 anos atrás, parece que ele está falando da vida brasileira atual. E eu não vou dizer mais nada do livro a vocês, mas quando a gente tem essas experiências de expandir o que a nossa vida é hoje, se ela chegar ao fim, a gente tem uma ideia de para onde ela está rumando. Isso é totalmente contrário a tudo isso que eu estou descrevendo, que pulsa no coração humano, né?
E, ao mesmo tempo, o que aprofunda essa absurdidade que é acharmos que a nossa vida pode ser uma vidinha mesquinha, medíocre, é quando a gente começa a olhar a vida de grandes pessoas, grandes seres humanos que passaram, ou que ainda vivem, né? Você pega aí a vida de um grande guerreiro, de um grande herói, de um sábio, de um santo, né? Por exemplo, como é o currículo vitae de vocês? É uma folhinha, né? Com umas coisas lá. Você sabe como é o currículo vitae de Bach? São os 6 concertos de Brandemburgo. Depois vocês vão lá no YouTube, aí vocês botam assim, concerto de Brandemburgo, de Bach. Vocês escutem. Isso é o currículo do cara. Ele queria um trabalho, ao invés dele mandar um currículo, ele compôs 6 concertos. Ele disse, vê aí se eu sei, me contrata. Né? Esse é o tipo de gente. Né? Você tem um Camões da vida, né? O cara que simplesmente funda uma língua, escreve um poema de 300 páginas, rimado, versificado, que trata dos feitos heróicos de uma civilização, e que, para poder ele salvar o manuscrito disso que ele escreveu, né? Ele naufragou e salvou esse negócio. E ele passou o resto da vida, até a morte dele, quase na indigência, vivendo, comendo de favor, se vestindo de favor, mas ele sabia que ele tinha que fazer esse negócio. E a gente, graças a uma ação como essa, nós somos um dos únicos povos que temos uma epopeia desse nível em nossa língua. Né? E eu poderia falar aqui da vida dos santos, que aí é garapa. Né? Se isso aí já é grande, você vai ver o que é a vida de um santo. E quando a gente vê a vida desse pessoal, aí tem mais um reforço para a tese que eu estou defendendo aqui agora. Não faz nenhum sentido nós considerarmos que a nossa vida pode ser vivida com essa mesquinhez de entrega, com essa pouco esforço, pouca energia gasta em fazer dela o máximo que ela pode ser. Porque essas pessoas, eles eram homens como nós. E quando você olha o que eles conseguem quanto eles conseguem sacrificar, quanto eles conseguem sofrer, quanto eles conseguem realizar, em comparação conosco, isso assim é de nos humilhar. E da humilhação é o começo da instalação na realidade. Mas não é uma humilhação inerte, né? É uma humilhação que faz você perceber que aquilo é a possibilidade da natureza humana. E quando você olha essas pessoas, você vê que isso sim é algo que foi completado segundo a sua finalidade. E existem muitos modos, isso é belíssimo. Né? Você vê inúmeros santos, de rei, né? A agricultor, de gente casada, da ordem que o pessoal só se fala uma vez por semana, não come carne, e faz mortificações extremas. Você vê grandes escritores que passaram fome e pediram esmola, mas completaram sua obra. Você vê pessoas como o Bach mesmo, que escrevia suas obras dentro de uma semana, escrevia, ensaiava e tocava na cerimônia religiosa da sua igreja. E tudo isso nos parece, tem os graus, né? Mas isso parece perfeito. Quando você olha assim, isso aqui sim, isso é uma vida que vale a pena e que faz sentido, faz todo sentido pelo que é o ser humano ter sido vivido. Ou seja, ela se completou segundo a sua finalidade. Né? Então, segundo todos esses argumentos, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Não há nenhuma razoabilidade em achar que esse modo de vida que nós vivemos, ou que tudo em redor se coloca como normalidade, seja mesmo o propósito de nossa vida.
esteja em conformidade com a finalidade do que é o ser humano. Chegue e que isso nos leve ao ponto de que nós possamos olhar para trás um dia, prestes a morrer, e dizer: está tudo bem, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não faz sentido. Não faz sentido. E ao dizer a vocês que não faz sentido, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se a gente chega a essa reflexão, agora a gente tem uma responsabilidade sobre isso, sobre a verdade que nós estamos entendendo. Tudo que está disposto, e principalmente aquilo sobre o qual nós temos poder, que é a nossa própria vida, não faz sentido se nós não arduamente, vigorosamente tentarmos levá-la ao máximo. Tudo só parece completado quando é levado ao máximo. E vocês imaginem que maravilha seria isso. Então, imagino que seria a humanidade em que todas as pessoas levassem ao máximo, a máxima medida a sua existência. A gente não pode garantir toda a humanidade, mas a gente pode começar a resolver a nossa vida. Mas para que a gente entenda, inclusive, como é que a gente chega nisso, a gente precisa ter uma ideia também de qual é a finalidade humana. Se a perfeição é a completude segundo a finalidade de alguém, de algo, a gente vai ter que entender que finalidade é essa, né? Então, quando você olha o ser humano, em comparação com tudo que existe, você olha a grandiosidade do cosmos, né? Das rotas dos astros, dos processos que acontecem nas estrelas. E aquilo tudo é grandioso e harmônico, está em ordem. Mas, ao mesmo tempo, você pode partir dessa escala gigantesca e você pode vir para a escala da minúcia, né? Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem uma enormidade de seres minerais, vegetais, animais, que se interligam de uma maneira também basicamente perfeita, que se alguma coisa fosse modificada ali, nada subsistiria, ou uma coisa desencadearia a desordem de outra e as coisas, né, não se manteriam. E quando você vai ainda mais para a minúcia e você vê como funcionam as partículas subatômicas e etc., e você vê, isso é impressionante demais. Mas sabe o que é mais impressionante? É que em nada dessas coisas se encontra algo que no ser humano se encontra. Nem no maior, nem no menor. Nem no mais simples, nem no mais complexo. Se encontra a capacidade do ser humano, a liberdade que advém de duas potências mais altas que ele tem em si, que são a inteligência e a vontade. Então, nós temos essa capacidade de compreender inúmeras coisas que estão presentes, ausentes, o que outras pessoas nos ensinam, inclusive mergulhar no cerne invisível dessas coisas. E você quer saber o que é inteligência humana? Comece por literatura, mas depois dê uma olhada em filosofia. Olha lá Aristóteles, Platão, Sócrates, São Tomás de Aquino. Veja o que essas pessoas conseguiram chegar, onde elas conseguiram chegar. E ao mesmo tempo você olha um São Francisco de Assis, você olha um guerreiro de alto valor, que os mártires, você olha inúmeras pessoas que conseguiram, ao grau extremo de virtude, colocar sua força decisória
e ativa existencial em favor de coisas que pareciam muito difíceis de ser conseguidas, mas por eles decidirem, eles aplicaram justamente essa faculdade da vontade para chegar àquele fim. E essas são as capacidades humanas que estão ausentes em todo o resto da existência. Então, também parece absurdo que isso que nos difere de tudo mais não tem a ver justamente com a nossa finalidade. E parece absurdo também que a gente possa pegar isso que há de mais elevado em nós e fazer pouco caso. Porque nesse tipo de vida que eu descrevi, é precisamente isso que se está fazendo. Você vive principalmente com a parte mais baixa, que só cumpre as obrigações necessárias à subsistência, né? Trabalho para comer e descanso para trabalhar. E me relaciono para procriar e cuido dos filhos para ele não morrer. Então, isso tem que ser feito. Eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, mas isso é o normal, isso é tipo tomar banho. É tipo comer, escovar os dentes. Mas é absurdo que você, tendo essas capacidades que não existem em lugar algum, e que foi através do uso extremo dessas capacidades da inteligência e da vontade que o melhor da humanidade conseguiu chegar à perfeição, ou seja, a completude segundo a sua finalidade existencial, é absurdo que a gente as trate com desprezo e sem cuidado, em se empenhar, em primeiro lugar, em desenvolvê-las para que elas descubram e atinjam precisamente essa finalidade e que nos leve à completude de nossas vidas. Então, meus amigos, nosso Senhor já falava isso lá na parábola dos talentos, né? Ele disse, o homem deu 1 talento a um, deu 5 talentos a outro, e deu 10 talentos a outro. E depois, quando ele volta, ele pede contas, e aquele que tinha recebido 10 talentos, multiplicou por mais 10, né? Multiplicou não, ele conseguiu mais 10. Ele entrega 20. E é louvado pelo Senhor que havia confiado os 10 talentos. Servo bom, por isso eu vou te confiar ainda mais. Aquele que tinha recebido 5, né? Conseguiu mais 5 e também foi louvado. E foi confiado mais. Mas aquele que recebeu 1, ele havia enterrado e devolveu ao Senhor. Disse, eu sabia que o Senhor era bem rígido, rigoroso, e fiquei com medo de perder esse talento, então eu enterrei, toma aqui de volta. Qual a lógica disso? O Senhor pegou e confiou um talento para ele. Se fosse para enterrar, ele mesmo enterrava, né? Para que ele precisa de um servo para enterrar um talento. E se o cara era rígido, ele teve tanto medo de perder e de não entregar que ele efetivamente não entregou. E aí o que foi que o Senhor disse a ele? Servo mau. Servo mau. Foi isso que tu fizesse com o que eu te dei, né? Então, tu mereces a desgraça. Então, em comparação a isso, se há algo que nos foi confiado para que pudéssemos exercer precisamente, entender e conseguir alcançar a finalidade para a qual nós fomos trazidos à vida, criados como almas individuais, são justamente
essas faculdades mais elevadas. E se nós, meus amigos, por medo, por preguiça, fizermos pouco caso disso, bem, não precisa saber o que vai acontecer, já está lá. Dê uma lida na parábola dos talentos, você vai ver qual será a resposta quanto ao seu trabalho com que lhe foi dado. Porque ninguém aqui se deu a vida, nem se deu a inteligência, nem se deu a vontade, nem se deu todos os bens que o ser humano tem, mas ele tem para empregá-los segundo o máximo que se pode chegar, que ele consegue alcançar, porque essa é a finalidade do ser humano. É a grandeza, é a magnanimidade. E isso não é para alguns, isso é para todos. Isso é para todos. Não caiam nesse engano. Cada um de nós, um dia chegará ao fim de sua vida, e você mesmo já vai se julgar. Leia lá Ivan Illich. Ou venha ler conosco. E outra coisa que me ajudou a entender isso foi justamente um exercíciozinho que o professor Olavo passa no início do seu curso online de filosofia, chamado necrológio, né? Que, diferente de todo esse modo de viver de maneira medíocre, de maneira mesquinha quanto à própria vida, pensando só na próxima etapa e adiando o problema para que ele se resolva espontaneamente enquanto a gente vê Netflix, o professor Olavo me disse algo que ninguém me tinha dito. Disse: meu filho, não a mim, assim, ei Mateus, no vídeo, né? Ele disse, projete a sua vida, né? Como se na hora da morte você conseguisse ser o melhor que você acredita que deva ser. E descreva isso lá em 20, 30 linhas para que você pegue o essencial. E faça isso porque você vai precisar desse parâmetro de julgamento quanto aos seus atos atuais. Porque você vai ter que fazer esse julgamento. Não vai ser a vizinha, né? Não vai ser o padre, o pastor, não vai ser a sua mãe, sua mulher. Vai ser você que tem que tomar essa responsabilidade quanto à sua própria vida. E existem muitos bons caminhos, mas a gente precisa saber o que dentro do nosso coração, no mais profundo de nossa alma, anseia por ser trazido para fora e expandido no ser e derramado, né, na existência dos outros, né, que possa ajudar os outros, que possa ser levado para fora e expandido, que possa ampliar quem nós somos. Então, a gente precisa colocar isso muito claramente, porque isso vai dar um novo parâmetro de julgamento, não conforme as vozes alheias, mas conforme esse desejo intrínseco ao ser humano de grandeza, que por mais que nós queiramos sufocar e nos enganar, ele está presente. E eu acho melhor a gente dar ouvidos a ele, e a gente se empenhar com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com o auxílio da graça, da oração, com o auxílio mútuo, para nossa vida ser realizada ao máximo que ela deva ser. Porque é só isso que importa, afinal. Porque o caixão, ele tem 8 lados, né? Não sei se vocês sabem. Vocês sabem o que é que significa? Isso representa o 8º dia. O 8º dia foi quando a criação se completou e Deus descansa. É quando tudo está finalizado. Imagine que esse 8º dia fosse hoje, né? Que sua forma se fechasse e você tivesse que ser isso que você é agora por toda a eternidade. Será que você suportaria a si mesmo? Será que as coisas que você ama e às quais você se dedica a compreender e ser e se aproximar e se unir estarão num bom lugar da eternidade? Ou você terá corrido em torno do próprio rabo ou em torno de coisas que passam, coisas vãs?
Então esse exercício é maravilhoso para isso. Isso é o primeiro passo. E é precisamente por isso que o único caminho atual é o fracasso. Se você não tentar chegar a completar aquilo que é a finalidade da sua vida, que não é nada mais do que a grandeza existencial, o máximo que você pode ser, bem, você, na melhor das hipóteses, será um medíocre. E na certeza, na certa hipótese, você terá fracassado existencialmente. Então, a nós, meus amigos, que vivos estamos ainda é tempo para reverter isso. E precisamos pôr, mesmo que nós não entendamos completamente, mas precisamos colocar vivo e renovar a vida e trazer sempre à consciência esse desejo de ser, não importa o que seja, não importa o que aconteça, ser o melhor que possamos ser, para que no fim de nossas vidas não ouçamos de nós mesmos e daquele que haverá de nos julgar, de você foi tudo, que pena, tudo que poderia ser e não foi. Essas serão as piores palavras, porque a gente vai escutá-las por toda a eternidade. E o único caminho para isso é a grandeza. É a busca incessante pela perfeição. Muito obrigado.